bem-vindos ao canal Fábio Fernandes Teologia, um canal só para ti, para Cristo viver em ti. Não só Cristo viver em ti, também todos vós tendes conhecimento da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, ao qual a área da ciência que estuda a Bíblia Sagrada ou as Santas Escrituras é a Teologia. Eu estou aqui em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho, Jesus Cristo e do Espírito Santo, para vos ensinar e também não só ensinar, partilhar o que me foi feito conhecido. Amém? Deus vos abençoe. Hoje o tema é sobre jovens. Sim, hoje é jovens. Hoje o tema é sobre jovens, a juventude. O que é que Deus fala a respeito da juventude? O que é que está escrito na Bíblia sobre a juventude? O que Deus valoriza a juventude? Como é que valorizamos a juventude na nossa igreja, nas sinagogas ou então noutros lugares, ou até nos autocarros, também nas escolas, nas universidades? Qual a importância da juventude dentro da igreja? É hoje que eu vos dar essa resposta em uma só questão através das Santas Escrituras. É verdade, Deus vos abençoe a todos os primeiros subscritos. Muito obrigado por subscreverem. Temos 47 subscrições e eu quero agradecer pelos inscritos ou subscritos, 47, estamos quase a atingir a margem dos 50 e eu, como tinha prometido, ia agradecer no canal todos os 50 subscritos e ia fazer um vídeo especial somente para vocês, os primeiros 50 subscritos. Deus vos abençoe, que vocês venham usufruir de todos os conteúdos de primeira mão, ativando o sininho em todos, e todos aqueles que vocês não são subscritos, mas já vieram ao canal e estão aqui, eu quero vos convidar a subscrever para ter todos os conteúdos em primeira mão a respeito da teologia, área da ciência ao qual estuda a Bíblia Sagrada ou as Santas Escrituras. Amém? Vamos começar a orar. Ora comigo. Pai, em nome de Jesus, faz a tua vontade, Senhor, neste canal, Pai Fábio Fernandes Teologia, que os céus se abram, Senhor, e que a tua palavra seja conhecida. Pai, alguém que está perdido venha a ser alcançado, o que está sem direção venha a ter a tua direção. Em nome de Jesus, faz a tua vontade. Permanece, ó Pai, que os corações, ó Pai, sarados, Pai, e que os corações feridos venham a ser, Senhor, curados. Em nome de Jesus, te agradecemos pela palavra acerca dos jovens. Amém. Então, hoje é sobre juventude. Primeiro, bebam água. A água é muito importante para a hidratação do vosso corpo. Somos constituídos 80% de moléculas de água. Então, bebam água. Foi assim que Deus nos criou. Então, vou aqui beber um golo, só um bocadinho. Então, o que é que a Bíblia escreve sobre a juventude? Vamos começar em 1 João. 1 João 2,14. 1 João 2,14 está escrito. Aliás, João escreveu. Eu escrevi-vos, pois porque já conheceste aquele que é desde o princípio, Jesus. Eu escrevi-vos, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Amém? Então, João fala nesta carta que os jovens já venceram o maligno. Em primeiro lugar, os jovens têm autoridade espiritual para derrotar o maligno. Por isso, eles já são vencedores, são mais que vencedores, predestinados à imagem de Jesus Cristo, como assim fomos feitos. Desde o princípio. O princípio aqui é uma pessoa, vem do hebraico Bereshit. O Bereshit, o princípio, é uma pessoa, é um nome próprio, e essa pessoa era Jesus, desde o início. E como já conheceste desde o princípio, como João já diz, um dos evangelhos João fala, no princípio era Deus, e o princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, ou seja, quem é que se fez carne? Quem era o verbo? Jesus Cristo. Ele estava a falar sobre Jesus, o mestre, aquele que ele teve com ele lado a lado até ascender aos céus. Então, João fala aqui sobre os jovens que já venceram o maligno. Então, o que João está a dizer é, jovens, não menosprezem as vossas habilidades, as vossas capacidades, a vossa autoridade que vocês têm sobre o mundo espiritual, inclusive sobre Satanás, que é o maligno, que é um anjo caído, ao qual, se rebeliando com Deus mais um terço de anjos, o que é que aconteceu? Eles caíram, e por isso chamam-se anjos caídos, e anjos caídos têm um nome, chamam-se demónios. Demónios significa anjos caídos. É a mesma coisa, pessoal. Então, o que é que significa? Jovens, vocês têm autoridade sobre o mundo espiritual para profetizar, para expulsar demónios, para libertar cativos,
para curar enfermos, essa autoridade foi dada a vós. Porque também neste tempo de João, em Éfeso, e também, que é uma terra da antiga Grécia, e também mesmo em Israel, eles desprezavam os jovens e as crianças eram desprezados juntamente com as mulheres. Então hoje em dia não estamos muito longe disso, porque eu vejo muita gente a desrespeitar os jovens e até a desvalorizar a sua educação. Então é muito importante pais, inclusive irmãos em Cristo, lidem com os jovens como lidassem com um adulto. Claro, cada um na sua prateleira, no seu lugar. Mas o que eu quero dizer é que os jovens têm muito valor e têm mais valor do que aqueles que já estão à frente e já estão para partir para o reino de Deus. Então, os jovens têm um papel determinante no mundo espiritual dentro da igreja, sendo que os jovens é o motor da igreja. É os jovens que levam o evangelho com o seu vigor. Então vamos mais sobre o Antigo Testamento. O que é que o Antigo Testamento está escrito sobre os jovens? Então vamos a Salmos 119, 9. Salmos 119, 9. Salmo 119, 9. Eu vou ler e diz, na revista Almeida e Corrigida, na versão: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então, conforme a palavra de Deus, os jovens são purificados, santificados. É conforme a palavra de Deus, ou seja, de acordo com a palavra de Deus, que os jovens têm essa autoridade dada por Deus. Então, os jovens têm acesso, sim, à palavra de Deus, acesso ao mundo espiritual, acesso à parte social. São importantes a nível social para educar até os mais velhos nos tempos que estamos a viver hoje, para estarmos mais à frente. E também são os jovens que têm a responsabilidade de avançar o evangelho dentro da igreja, tendo vigor, tendo força. Ok? Então, como purificará o jovem o seu caminho? Muitos jovens muitas vezes andam perdidos nas discotecas, nas trevas, nos bares alternos, em distritos com demasiadamente, não estou a dizer que é mau, demasiadamente com PlayStation, com computador, com livros sem educação, com músicas que não têm uma letra significante. Então, o que isso leva os jovens a purificar o seu caminho é a palavra de Deus que os leva à santificação. Então é a palavra de Deus, os jovens necessitam que para o seu caminho ser purificado. Ser purificado significa sem lixo, sem nenhuma impureza. Então, vamos a mais versículos. O que é que a Bíblia diz ou está escrito sobre os jovens? Eclesiastes 11:10. Vamos a Eclesiastes ao Antigo Testamento. Eclesiastes 11:10. O que é que fala sobre, portanto, os jovens? 11:10. Vou começar a ler e diz: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Ok? O que é vaidade aqui no hebraico antigo? Vaidade significa passagem. Passagem. Ok? Mesmo o Eclesiastes, Salomão começa a falar neste livro poético que vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é passageiro, é o que ele está a dizer. Passagem das passagens, tudo é passageiro, tudo vai acabar um dia aqui nesta terra. Então só a glória interna é que é para sempre. E é isso que Salomão está a falar com o seu próprio testemunho do dia a dia, da sua vida cotidiana, o quanto ser jovem e adolescente. A adolescência é uma fase muito importante, foi uma fase muito complicada na minha vida, e se não fosse a igreja me acolhendo, eu estaria perdido em trevas. Então é aí que eu vou dar o testemunho logo à frente, depois desta passagem. Então, afasta a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Ou seja, o que é que Salomão está a dizer? Se vocês são adolescentes, se vocês são jovens, então, por favor, o que é que podem fazer? Simplesmente afastem, ou seja, se distanciem, se livrem, não entrem nada que seja prejudicial para vocês em todas as áreas, na saúde espiritual, na saúde social, na saúde física,
tudo o que é prejudicial, vocês não venham a desprezar, porque futuramente o que vocês vão semear hoje, amanhã colherão. É o que Salomão está a querer dizer com esta passagem. Então, porque a adolescência e a juventude, ele ainda justifica, é tudo uma passagem, vocês não vão ter o mesmo organismo, o mesmo metabolismo, vocês não vão ter o mesmo vigor, a mesma força, então aproveitem para vocês valorizarem a nível espiritual, como também a nível social e a nível físico e a nível emocional, sentimental. Nada mais e nada menos, se eu hoje sou o que sou, foi de jovem que eu comecei a caminhar com Cristo e purificar o caminho de acordo com a palavra de Deus. Esta passagem que eu tenho para os jovens no Antigo e Novo Testamento. Primeiro, vocês já venceram o maligno. Como? Purificando o caminho e segundo, afastando a vossa carne, o vosso corpo de todo o mal. Porque um dia a adolescência e a juventude vão acabar. É passageiro. Ok? Então, nada mais que a palavra de Deus nos ensinando. Até os mais velhos nos dizem isso, não é verdade? É verdade. E o que é que eu hoje falo sobre juventude? E porquê? Porque hoje eu vou retomar a minha caminhada com Deus, porque Ele me chamou nos jovens da minha igreja Batista Renovado de Algés, com o pastor Roberto e a pastora Paola, e abre-se um novo ciclo nesses jovens. E é isso que eu quero hoje dar como tema. Juventude é uma abertura do novo ciclo. É verdade, a juventude é como uma flor brotando, ao qual há um novo ciclo a ser aberto. Juventude é ter vigor para pregar o Evangelho e andar verdadeiramente daquilo que verdadeiramente importa. Ou seja, é andar daquilo que verdadeiramente importa. E é valorizando a vida e aproveitando a vida. Como é que aproveitamos a vida? De acordo com os valores, princípios éticos da palavra de Deus. E é isso que Jesus e o Pai nos querem ensinar, o que está escrito na sua palavra, nas Santas Escrituras. É que juventude é valorizar o que é verdadeiramente para ser valorizado. Não é desvalorizar aquilo que ele já valorizou. O Pai, Deus Todo-Poderoso, Jesus, Ramesh, Adonai, valorizou. Então, juventude, para vocês terem noção, para os judeus é a fase mais importante para se estudar. Ou seja, juventude é para se estudar, porque tudo é uma passagem. E se eu não estudar agora e não desenvolver neuronalmente, mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, a minha vida, eu futuramente vou ter consequências. E é por isso que muita gente cai em depressão, ansiedade, é por isso que há jovens obesos, há jovens que têm problemas emocionais muito graves, sentimentais, muito graves devido a não ter uma educação como em Israel existe, que é simplesmente valorizar a juventude e aproveitando para estudar, para adquirir conhecimento, para que no futuro eles possam ensinar e possam ser pessoas mais formadas pelo Espírito Santo de Deus em todas as áreas da sua vida. E isto fala do Espírito Santo porque ser pleno do Espírito, pleno significa no grego koiné, completo. Então, um jovem tem que ser, em Jesus, tem que ser completo em todas as áreas. Ele não se pode desviar da luz para as trevas. Ele tem que viver retamente em Deus. Então, e o meu testemunho de hoje é o seguinte para os jovens. O seguinte, o testemunho que eu vou-vos dar é muito sério. Eu era jovem, estava na igreja presbiteriana, Aliança da Graça, eu ia-me perdendo e eu estava caminhando para as trevas e, entretanto, Deus chegou perto de mim, face a face, e disse: onde tu procuras, o que tu desejas, estás a gastar o tempo no mundo, gasta o tempo no reino de Deus, porque é no reino de Deus aquilo que tu desejas será concretizado. E esse é o testemunho. Tudo o que desejas não é no mundo, não é no Éden, é no jardim que Deus te vai dar tudo o que tu desejas. É na igreja que Deus vai te dar tudo o que desejas. Servindo a igreja, embora imperfeita, falha, pecadora, Jesus a amou e morreu por ela e constituiu na sociedade que hoje, se não fosse a igreja, o mundo estaria em desordem. Conforme a palavra logo está comprovado cientificamente, a terra estava sem forma e vazia. Então Jesus, assim está o mundo e nós precisamos de resgatar pessoas que estão em angústia, aflição, solidão, insegurança e medo, ansiedade, vídeos que eu também já falei anteriormente e que convido-vos a ver. E jovens, a juventude é para ser aproveitada ao máximo, é para ser vivida com o que é verdadeiramente tem de valor. Ok? É isso que eu aconselho todos os jovens. Todos os sábados há uma palavra para os jovens, mas não só uma palavra, como também
estamos a pensar em novos conteúdos inovadores dentro da teologia, dentro da palavra de Deus, as Santas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Ok? Muito obrigado por assistirem. Subscrevam-se, não se esqueçam. Ativem o sininho e também partilhem. Partilhem com alguém que precisa de ouvir. Um jovem. Partilhem com um jovem, um adolescente, um pré-adolescente, um pré-adulto é jovem adulto, mas que é jovem, não deixa de ser, como eu. Então, que vocês venham a partilhar e não venham deixar só para vocês, venham de dentro para fora, possam partilhar esta mensagem, tá? Um abraço e Deus vos abençoe. Fui!